Eu vou inicialmente conversar aqui com a doutora Charlene Borges, esse projeto da Defensoria para Todos. Esse projeto está atendendo as pessoas no loteamento Quinta do Inglês, Rua A, número 1, Centro, onde fica a Defensoria Pública aqui em Santo Antônio de Jesus. Doutora Charlene Borges, uma boa tarde, um prazer a sua presença, muito obrigado por atender o nosso convite, muito obrigado a todos da Defensoria Pública Federal. O que reza esse projeto, o que é esse projeto Defensoria para Todos? E queria informar qual é o nosso propósito aqui nessa cidade, que é prestar assistência jurídica às pessoas que não dispõem de recursos para contratar advogado. A Defensoria Pública tem missão institucional de levar assistência jurídica aos necessitados. No caso da Defensoria Pública da União, o órgão ao qual nós fazemos parte, nossa atuação se dá na área federal, onde tramitam aquelas causas contra órgãos federais, a exemplo do INSS. Esse projeto Defensoria para Todos, aqui em Santo Antônio, nós estamos limitando a atuação na área previdenciária, ou seja, as pessoas que têm causas contra o INSS, que têm demandas contra o INSS, podem procurar os serviços da Defensoria Pública da União para que o seu pedido seja apreciado pela Justiça. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pretensão de aposentadoria por idade rural, ou então aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, pode procurar a Defensoria Pública da União. Esse é um exemplo de alguns dos casos que nós vamos atender. Esse projeto, o atendimento começou hoje, se estende até que dia, doutora? Estamos atendendo até as 17 horas do domingo. Estamos aguardando a visita das pessoas, dos assistidos, que tenham pretensões para que nós possamos analisar e levar ao conhecimento da Justiça Federal em Salvador. Porque o município de Santo Antônio de Jesus, na área federal, pertence à jurisdição de Salvador. Então, por isso, nós podemos acompanhar os processos judiciais lá em Salvador, onde fica a nossa sede. Estamos temporariamente aqui, mas a assistência jurídica será integral. Nós vamos acompanhar o processo até o fim e disponibilizaremos contato, nosso endereço em Salvador para eventuais dúvidas, e também temos previsão de retorno futuro a essa cidade, porque a Defensoria Pública Estadual ofereceu a sua sede muito gentilmente para que a gente possa prestar assistência. Então, a gente pretende voltar aqui muito brevemente. Então, assim, a ação não se limita apenas a esse final de semana. Nós vamos acompanhar o processo até o fim. Esse projeto é de suma importância. As pessoas que estão procurando nesse momento, como é que está a demanda lá? Quantas pessoas estão sendo assistidas por dia, doutora? Nós chegamos hoje, demos uma entrevista ontem, já tivemos 14 atendimentos agora pela manhã, não foi isso? 14 atendimentos. 14 atendimentos. Então, eu considero um bom termômetro, considerando que é a primeira manhã. Vamos atender agora à tarde, a partir das 14 até as 17, vamos permanecer até o domingo, nesse ritmo, estamos aguardando. No final de semana, sim, esse projeto também vai atender as pessoas. Qual o horário no final de semana? Sim, nós vamos funcionar no final de semana, a sede da Defensoria Pública Estadual estará aberta, o horário também das 8 às 17 horas, parando para o almoço, no caso do meio-dia até as 14, o intervalo para o almoço. Como se dará o acompanhamento desses processos na Justiça, na promotoria, da Defensoria Pública Federal? Nós vamos analisar a documentação, verificar se tem viabilidade, ou seja, se o caso realmente está pronto para ingressar na Justiça. Uma vez que nós peticionamos uma petição inicial, o processo ele vai tramitar na Justiça Federal. Nós vamos acompanhar, porque é um processo virtual, hoje em dia pela internet, então nós podemos acompanhar. E a cada movimentação nós podemos entrar em contato, vamos pegar o endereço, telefone dos assistidos residentes aqui em Santo Antônio de Jesus e entrar em contato para informar sobre o andamento do processo. Sem prejuízo da procura, eles podem também nos procurar na sede em Salvador. E nós costumamos ter um bom índice de êxito na via judicial, de reverter as decisões do INSS, porque às vezes as perícias costumam ser um pouco rigorosas e quando o caso vai para o âmbito da justiça, passa-se por uma perícia judicial, o juiz avalia as provas e é comum na defensoria a gente conseguir causas procedentes para as pessoas nessa área previdenciária principalmente. Qual o papel, além desse que vocês estão fazendo, o papel do Defensor Público Federal? O Defensor Público Federal, ele é um servidor público concursado, um bacharel em Direito, e ele tem como missão prestar assistência jurídica, prestar os serviços de advocacia, não só de advocacia na área federal para as pessoas necessitadas, mas também de orientação jurídica extrajudicial. Nós também trabalhamos na área extrajudicial, buscando sempre a solução através da conciliação.
Então, o nosso papel não se limita a simplesmente peticionar e demandar judicialmente. Nós conseguimos solucionar algumas questões através da via administrativa, através de ofícios, tentativas de conciliação com os órgãos públicos federais. Nós não atuamos apenas em face do INSS, o INSS é um exemplo, né, do órgão federal ao qual nós temos a maior parte das demandas, mas também Receita Federal, Caixa Econômica, vários órgãos federais. O nosso filão de atendimento é a área previdenciária, que é a Previdência Social, que é onde as pessoas mais necessitadas têm demandas a oferecer na Justiça. E no caso de Santo Antônio de Jesus, existe sede, né, da Agência da Previdência aqui, então possivelmente deve haver muitos casos de pessoas que não tiveram seu direito atendidos. E como a Defensoria Pública da União não está instalada aqui, muitas vezes existe uma dificuldade de se deslocar para Salvador para buscar assistência jurídica. Então, a importância desse projeto é que a gente traga a assistência para o município, para que a pessoa que não pode se deslocar para Salvador tenha o seu direito atendido. Quais os casos mais comuns de atendimento com relação a problemas com o INSS? No caso, auxílio doença, aposentadoria, tanto por idade como por idade rural, como Santo Antônio de Jesus é um município do interior, tem zona rural, certamente deve ter trabalhadores rurais que têm direito à aposentadoria por idade rural, e não só a aposentadoria por idade rural, mas também a própria aposentadoria por invalidez e os benefícios de incapacidade, né, para aquelas pessoas que estão incapacitadas, como auxílio doença, e o amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência e o amparo assistencial ao idoso, que é o conhecido como LOAS. São benefícios muito comuns no interior, então eu posso citar esses como exemplo. Mas também atendemos pensão por morte, né? Hoje mesmo tivemos alguns casos de pensão por morte já lá na Defensoria Pública Estadual. Salário maternidade, tanto o salário maternidade comum quanto o salário maternidade rural é comum aparecer. Normalmente são esses os casos mais pontuais. Eu gostaria que a doutora acrescentasse algo que eu não perguntei, que a doutora acha importante e gostaria que a doutora divulgasse nesse momento. Eu acho importante orientar a população em relação à documentação necessária, né? Para que as pessoas já compareçam lá na sede da DPE. Acho importante a gente repetir ao final o endereço para que as pessoas possam anotar, para que as pessoas já compareçam com os documentos básicos que a gente precisa. Então, o que é que a pessoa tem que levar? Identidade, CPF, comprovante de residência em nome próprio de preferência, relatórios médicos, no caso e exames, no caso daquelas pessoas que têm um benefício, que querem um benefício por incapacidade, né, que é no caso do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez e do próprio LOAS, o amparo assistencial. Então, é muito importante levar os relatórios médicos. E se for uma demanda de pensão por morte, o certidão de óbito da pessoa que será a instituidora do benefício e qualquer outro tipo de documentação relacionada ao caso. Então, essa é a documentação básica, o roteiro básico. Identidade, CPF, comprovante de residência, relatórios médicos. Além do indeferimento administrativo que a pessoa tem que ter, inicialmente ter procurado o INSS e ter tido uma negativa. Então, existe um documento chamado indeferimento administrativo que a pessoa recebe toda vez que tem o seu pedido negado na agência. Ele recebe um papelzinho que tem escrito por que o seu pedido não foi acolhido. Então, esse documento é muito importante e deve ser levado para que a gente analise. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.